Bom dia, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Já estamos na nossa terceira aula, nossa terceira videoaula de produção textual. E aí, hoje a gente continua na mesma linha de pensamento, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais na figura do narrador, tá bom? Bom, a gente já viu que existem dois tipos bastante principais, não é? De narrador, que é o narrador personagem e o narrador observador. Para a gente relembrar um pouco a diferença de cada um deles. O narrador personagem, ele é bastante conhecido por narrar a história em primeira pessoa, ou seja, ele é também um dos personagens da história e ele está narrando os fatos como se ele estivesse de dentro da história, entre aspas. O que seria narrar em primeira pessoa? É quando o narrador ele conta a história se incluindo na história com pronomes eu, nós, ok? Por exemplo, eu jogava bola até que de repente um raio caiu no campo. Olha a forma como ele coloca, não é? É diferente do narrador observador. O observador, ele narra a história em terceira pessoa, como se ele estivesse, entre aspas, de fora da história. No caso, ao invés de eu estava jogando bola, ele diria, enquanto João estava jogando bola, um raio caiu no campo. Ou seja, ele não faz parte da história, ele está contando a história de outras pessoas, tá bom? Dentre esses narradores, a gente tem aqui, ó, o narrador personagem e o narrador observador. Nós também temos alguns outros tipos de narrador. Olhem só. Primeiro, o narrador personagem, ele pode se dividir em protagonista e testemunha. Quando é que isso acontece? Quando é que um narrador é protagonista? Narrador protagonista. É quando o personagem que está contando essa história, que também está narrando, é o protagonista. Tá bom? Como eu já citei, para quem já leu, quem não leu, leia porque é maravilhoso. O livro dos Jogos Vorazes. O narrador é completamente narrador, personagem, protagonista. Porque a personagem principal é a Katniss Everdeen e ela conta a história do ponto de vista dela. Completamente a gente vai sabendo da história à medida que vai acontecendo os fatos com ela, ok? O narrador testemunha é aquele narrador que também é um personagem, faz parte da história, mas não necessariamente aquilo aconteceu com ele. É um narrador que testemunhou as ações daquela história, que conhece, está contando a história de outra pessoa de forma mais interna, em primeira pessoa. Porém, não necessariamente aconteceu com ele. Entenderam? Esse narrador testemunha, ele também pode acontecer em terceira pessoa, tá bom? Mas é algo que a gente precisa entender, que tanto ele pode ser colocado em primeira pessoa como em terceira pessoa. Já aqui o narrador observador, ele pode ser, ó, onisciente, é aquele narrador que conhece todos os fatos da história. Ele já sabe o que é que acontece do começo, do meio e do fim. Um grande exemplo para perceber esse tipo de narrador é quando o narrador coloca frases daquele tipo: João e Maria estavam caminhando pela floresta até que encontraram uma casa. O que eles não sabiam era que dentro daquela casa a história deles ia mudar. Olha, esse narrador, ele está dando indícios de que ele sabe o que é que vai acontecer no futuro, mesmo ainda não tendo acontecido. Então, esse tipo de narrador é o narrador onisciente, aquele que sabe de todos os passos da história. E o narrador não confiável, que inclusive também pode ser colocado em primeira pessoa, pode ser um dos personagens.
O narrador não confiável é aquele que nos passa uma incerteza do que está acontecendo. Até um determinado ponto da história, que geralmente é o clímax e o desfecho, a gente ainda não sabe se os fatos daquela história são reais, se foram criados pelo narrador. A gente não sabe até que ponto pode confiar nesse narrador, tá bom? Esses são os principais tipos de narradores. Olhem só aí o esqueminha. Bem, para a gente conhecer um pouco mais do gênero narrativo, além da crônica, além do conto que a gente viu, eu vou mandar para vocês esse texto, que é o trecho de um livro chamado Moleques de Rua, Aventuras de João Pão, de Roberto Freire. Tá bom? Esse aqui é apenas um trecho e ele vai nos apresentar a esse gênero de narrativa de aventura, tá bom? Vocês vão perceber que ele tem as mesmas características de qualquer texto narrativo. Ele vai ter um tipo de narrador, ele vai ter personagens, ele vai ter um enredo, tudo isso que a gente já viu vai constar nesse texto, mas ele traz características que o faz reconhecer como desse gênero, narrativa de aventura. E junto do texto vai também uma atividadezinha para vocês, tá bom? Uma atividade de interpretação de texto. Então leiam com atenção. Ok? Essa semana a gente não vai ter uma produção de texto, porém, leiam com atenção, identifiquem as informações do texto corretamente, leiam e releiam quantas vezes forem necessários, ok? E também vai uma atividadezinha sobre narrador, para a gente tentar identificar que tipo de narrador tem em cada um dos textos. Bom, eu vou estar no privado, caso alguém tenha alguma dúvida. E tchau, tchau.